O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nesta época, a cidade de Corinto pregava uma ideia de liberdade geral. Um exemplo disto é que naquela época era comum as pessoas se envolvendo em um tipo de prostituição religiosa. Fazia parte dos cultos pagãos o relacionamento sexual entre as sacerdotisas e os adoradores. Esse era exatamente o pano de fundo histórico que cercava os cristãos lá na cidade de Corinto, quando Paulo escreveu essa carta a eles. Então chegou até Paulo que alguns cristãos coríntios, alguns cristãos irmãos da igreja de Corinto, mesmo depois de terem recebido o evangelho, mesmo depois de terem sido exortados, ensinados na verdade do Senhor, ainda continuavam envolvidos com essa prática. Pessoas que participavam desses cultos pagãos, na prática sexual errada, com as sacerdotisas, se converteram, conheceram a palavra do Senhor, mas não deixaram essa prática de lado. Então Paulo fez uma exposição sobre a verdadeira finalidade do corpo, com o objetivo de indicar qual a visão cristã correta acerca do prazer. Basicamente, o apóstolo Paulo indica que a finalidade última do nosso corpo é honrar a Deus. Nossa mente, nosso falar, o nosso caminhar, tudo aquilo que envolve o nosso corpo, onde nós estamos levando o nosso corpo, o que nós estamos botando para dentro do nosso corpo e o que temos feito com ele, nós devemos sempre lembrar de fazer de forma que honre a Deus. E não estava acontecendo nesta época lá em Coríntios. Por isso Paulo escreveu e mostrou para eles. E esse texto ele fala para aquele povo, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então quando ele diz que tudo me é lícito, ele estava ensinando que para alguns crentes, que eles pensavam que podiam fazer o que bem entendesse, já que eram livres em Cristo. Eles extrapolavam todos os limites e procuravam justificar seus pecados dizendo que tudo era lícito, porque Cristo eliminou todos os pecados e assim eles tinham completa liberdade para viver como quisessem. Olha que coisa estranha. E hoje acontece muito isso. As pessoas pensam que por Cristo ter pago um alto preço lá naquela cruz, ter atraído para si todos os seus pecados, utilizam disso dizendo que agora podem viver livres. Que Jesus já pagou pelo nosso pecado. Somos livres para fazer qualquer coisa. Então aquele povo estava vivendo ou confundindo liberdade com libertinagem. Muito cuidado com isso. Nós somos livres, mas para não vivermos mais sob a escravidão do pecado. Somos livres, mas em Cristo Jesus, para fazer as coisas que Ele ensina para nós. Aquilo que é agradável, aquilo que é bom, aquilo que é longânimo, aquilo que traz paz, que traz harmonia, que traz amor. Tudo aquilo que Jesus ensinou para nós. E aquele povo estava vivendo de uma forma errada. E Paulo respondeu essa questão dizendo, primeiro, o fato de Cristo ter tirado os nossos pecados não nos dá a liberdade para continuarmos fazendo o que sabemos ser errado. Isso é muito importante, eu e você entendermos isso. Segundo, a prática pecaminosa muitas vezes não afeta apenas a nós mesmos, mas também ao nosso próximo.
E claramente essa era uma situação de alguns cristãos lá de Corinto. E acontece muito hoje. Por isso que ele fala, repete depois de novo, tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque todo pecado ele traz consequências para quem pratica o pecado e para outras pessoas, para a família, para as pessoas que foram envolvidas naquele pecado e tantas coisas mais. O pecado simplesmente transmite uma ideia ilusória e mentirosa da liberdade. A Bíblia claramente fala do pecado como um tipo de senhor que escraviza seus servos e retribui com o salário da morte. Além disso, a única maneira de não estar sob a servidão do pecado é estando sob a servidão de Cristo. Então o pecado realmente ele é ilusório. A liberdade é mentirosa. Você acha que você pode fazer o que você quiser. Eu sou livre. Pago os meus impostos em dia. Não mato ninguém, não roubo. Eu trabalho para ganhar o meu dinheiro. Eu sou livre para fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Muitas pessoas pensam assim, mas não é verdade. Tudo que temos, inclusive nós mesmos, pertencemos a Cristo. Então nós precisamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Não, repito, entendendo liberdade como libertinagem. Como ele fala aqui, a gente entende que como o Senhor já pagou o pecado por nós, podemos viver livremente para fazer o que quiser. E o pecado, ele vai mostrar isso para você, vai te falar que é coisa boa, e ele fala assim, eu vou ser o seu Senhor. E no final ele vai te dar um salário que a Bíblia diz que é a morte. Pense nisso, reflita nesse texto. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma liberdade em Cristo, mas não uma liberdade para fazer o que o pecado quer que você faça, mas uma liberdade para obedecer a Cristo Jesus.